Nos coloquemos todos de pé. Segunda Samuel, capítulo 12, a partir do versículo de número 16. Deus fez eu pensar na verdade, eu li a Bíblia e tal, e não tinha nada para falar, e Deus, eu sempre luto com Deus para trazer uma palavra que Deus queira que eu traga. E Deus, Ele me levou nessa passagem, fez eu pensar nessa passagem, eu meditei nessa passagem, e Deus quer falar comigo e contigo nessa noite, nesse trecho de 2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 16 e diante, que diz assim: o Senhor, e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele, para levantar a terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhes que a criança era morta, porque diziam eles que, sendo ainda a criança viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta, porque mais mal lhe faria? Amantíssimo Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, fala com o teu povo nessa noite, e que eu, Pai, venha diminuir a cada dia mais, e que o Senhor venha crescer dentro da tua casa. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, podem sentar. Aqui, irmãos, nós já conhecemos essa passagem. Davi acaba fazendo algo que não era certo perante Deus, e ele acaba engravidando Batseba, a criança nasce, e nós sabemos que a criança nasce, e Deus, ele condena com a morte daquela criança, né? Deus condena, fala para Davi: olha, essa criança vai morrer. E passado-se pouco tempo, a criança adoeceu e acabou a falecer. Essa é a história, resumidamente falada, sobre essa criança que morre. Mas sabe, irmãos, eu não quero me atentar no erro de Davi, eu não quero me atentar que Davi fez algo que não agradou a Deus, eu não quero atentar para esse tipo de coisa. Deus não me fez pensar com esses olhos desse texto. Deus não me fez ver com esses olhos desses textos. Eu não vou falar que Davi foi para o terraço porque estava à toa, tirando férias, como eu já falei aqui, olhou para onde não devia olhar, cobiçou que ele não devia cobiçar e acabou fazendo aquilo que não agradava a Deus. Não é isso que eu quero falar. Eu quero falar de um pai. De um pai que vê um filho que acaba de nascer, enfermo, doente. E esse pai, ele jejuou e ele passou prostrado, a noite prostrado, com o rosto em terra, buscando pelaquela criança. Parando para analisar, irmãos, a angústia daquele homem, que já pesava sobre ele a culpa de fazer uma criança, um filho, sofrer e morrer por culpa dele. Porque na verdade, aquela criança nada fez para ter que sofrer e morrer. Aquele pai, ele estava com a angústia de pai, de ver um filho sofrer, irmãos. Dizem que uma mãe é para ser filho, não ser filho é com uma mãe, então ele está de fora, né? Mas pai que é pai também sofre.
Né? Porque tem a porção de mãe que não é mãe por aí, né? Infelizmente, né? Que joga filho fora, tá porção de besteira por aí. E tem uma porção de pai também que não vale nada, que judia dos seus filhos. Mas o pai, quando é pai, ele sente a dor. Eu fiquei pensando, eu como pai, meu filho sentiu uma dor de barriga, eu queria que desse em mim, não desse nele. Às vezes meu filho está com uma dor, está lá, né, meio cabisbaixo, quietinho, com febre. Eu, na verdade, eu queria que aquela febre fosse em mim e não fosse nele. Porque eu não queria que ele ficasse juruzinho lá no cantinho, né? Eu não queria. Às vezes, né, o nosso filho acontece alguma coisa que dói na gente. A gente sente a dor. Né? O João fissurou o dedo do pé, só fissurou e estava doendo, incomodando. E nós fomos lá no médico, no hospital, né? Fez aquela salazinha e tal. Aquilo ali doía mais em mim do que nele. Né? Eu vi um vídeo essa semana que eu ri muito. Que era um pai que levou uma criança, na internet ela botou um vídeo de um pai que levou a criança para tomar injeção. Aí, para tomar injeção para tirar sangue. Levou a criança para tirar sangue. E aí, o que aconteceu? A criança foi tirando sangue, a criança aperrou de chorar. O pai que estava segurando a criança chorou mais que o filho. O pai chorou mais que o filho chorou. O filho chorou mais ou menos, o pai que era um guerreiro. O filho deu aquela manhãzinha, aquele chorozinho meio, né? Sendo umas duas lágrimas. Mas o pai se deu com milagres. O homem se arrasou pelo filho ali, tirando sangue. Né? Então, nós sofremos, né? Por algumas coisas, sofremos. Nós não queremos ter meus filhos, meu pai tirar sangue, coisa mais difícil que tem. Meu filho tem que tirar sangue agora, nós estamos com um tempo para esquecer, porque a mulher falou de mais de 10 vezes e não acha a veia dele e faz um roxinho. Já viu minha esposa, olha, eu não quero nem ir, porque se eu for, não quero sair da graça. Eu posso pecar, não vou pecar. Eu vou falar, ô filha, cão do inferno, você olha isso aí. Olha isso aí direito aí, tu tá vendo aí a veia do garoto. Né? A gente tem que vontade de estrangular, porque é nosso filho. E eu fiquei pensando, Davi ali, vendo o filho sofrer de morte. E sem ter nenhum controle. Ele não tinha a menor condição de levar o filho no melhor hospital da época, num dor desse da vida aí, porque a condenação veio de Deus. Deus falou, vai morrer. E eu parando para pensar, eu vejo a angústia desse homem, eu vejo o sofrimento desse homem, com a dor de saber que tem uma criança que vai morrer, mas ainda não morreu, que está sofrendo. Né? Na teologia, alguns falam que Davi afrontou Deus. Né? O estudo teológico fala que alguns, né, teólogos falam que Davi afrontou a Deus, que devia ter feito aquilo. E diz esse confronto. Eu não quero entrar nesse mérito, não. Porque ali tinha um pai com o coração partido, por dois motivos. Um, porque era pai e estava vendo seu filho pequenininho, né, recém-nascido, sofrendo. E outro, porque estava sofrendo por culpa dele. Não é fácil, irmãos. Eu tenho duas parentes que tiveram filho pequeno há pouco tempo. Né? A mãe que tem filho pequeno sabe como é que é isso. A criança chora de madrugada, chora de dor, chora. Às vezes é uma cólica. Mas a criança chora. A minha filha falou assim, sabe que eu fiz? Eu sentei e chorei junto. Eu não tinha mais o que fazer. Ela falou, chorei juntinho. A bebê chorava de um lado, eu chorava do outro. Então, irmão, nós não conseguimos ver nossos filhos sofrer. E Davi não foi diferente. Aquele está angustiado, ele não quis comer pão, não quis nada. Ele estava profundamente abatido. Ele estava profundamente triste. Ele estava profundamente angustiado, porque ele estava vendo seu filho sofrer. Ele estava vendo seu filho morrendo aos poucos. E ele, num ato desesperador, Davi, ele se coloca pano de saco, ele se tranca e ele começa, se prostra, jejua e ele tenta de tudo para tirar essa condenação de Deus da vida do filho dele. Porque ele não estava aguentando ver o filho sofrer.
Ele não estava aguentando ver o filho morrendo aos poucos. Foi angustiante, foi duro, foi triste. Não foi fácil. Mas a criança morreu. A criança faleceu. Também não foi relatar a atitude de Davi, que foi a atitude de, se levantou, se vestiu, tomou seu banho, comeu e vida que segue. Não vou entrar nesse mérito. Eu vou entrar que mesmo depois disso tudo ele ter se levantado, comido, mesmo depois de ele ter se vestido, mesmo depois de ter se banhado, a tristeza continua ali com ele. A tristeza continua ali com ele. A dor da perda de pai de uma criança que acabou de nascer. Sabe, irmãos? Mas eu vejo um outro momento. Porque graças a Deus não acabou ali. Logo depois, Davi tem outro filho com a mesma mulher. E nasce Salomão. O rei Salomão. Aquele rei que foi o homem mais sábio, que não houve sábio como aquele homem na face da terra. O rei que construiu o templo do Senhor. Uma grande honraria. Uma grande honraria foi para Davi. Por quê, irmãos? Porque ele teve a perda do seu filho. Mas logo depois, ele teve um filho dessa mesma pessoa, a qual tomou um lugar no trono, o seu lugar no trono. E aquele homem, ele foi com uma sabedoria tremenda. Foi muito próspero, foi muito rico. E aquele homem, ele edificou um templo maravilhoso para o Senhor, nosso Deus. E o que Deus tocou no meu coração para falar nessa noite para nós, sabe, irmãos, que hoje você entrou aqui no culto das causas impossíveis. E você talvez entrou aqui e falou: Senhor, fala comigo. Porque você sabe que nesse lugar nós damos lugar para Deus falar. Nós damos espaço para Deus, Ele entregar o que Ele tem que entregar. Queira acreditar a pessoa, não é problema nosso. Nós entregamos aquilo que Deus manda nós falarmos. Se Deus fala em profecia, nós falamos. Se Deus fala em revelação, nós falamos. Porque nós cremos numa igreja viva, numa igreja de poder. E você entrou aqui nessa noite, talvez precisando que Deus fale contigo. Talvez você entrou aqui com a sua vida batida. Talvez você entrou aqui triste, como Davi. Talvez você tenha jejuado. Talvez você tenha buscado. E você tem visto o teu sonho morrer. Você tem visto a tua bênção escoar pelas tuas mãos. Você tem visto as coisas indo de mal a pior. Assim como Davi viu, você tem visto as coisas não indo muito bem na tua vida. Você tem visto as coisas piorando a cada dia que passa. Mas saiba de uma coisa: nessa noite Deus manda te falar que depois de uma tristeza, que depois de uma grande tristeza, está vindo grande vitória para a tua vida. Depois de um momento de tribulação, depois de um momento de aperto, é hora de chegar um grande milagre para você. É hora de chegar uma grande bênção para a tua mão. Assim como Davi recebeu, você também vai receber de Deus a mudança da tua causa. Aleluia! Davi, ele teve seu momento de tristeza. Ele teve seu momento de choro. Mas Davi se alegrou, porque chegou a bênção. Davi se alegrou, porque aquilo que ele tinha tentado em fazer, que era o templo do Senhor, ele foi feito. Sabe, irmãos, aquilo que você tem tentado fazer, aquilo que você tem planejado fazer, e você ainda não conseguiu, e você tem sofrido, tem chorado, saiba que esse choro vai passar, saiba que esse momento de tristeza vai passar, e aquilo que você tem planejado, você vai fazer, e vai ser tremendo no nome de Deus. Aleluia! Aquilo que você tem planejado, aquilo que você tem pensado em fazer,
é grande, como Davi pensou em fazer. Um templo muito grande, um templo, irmãos, um templo lindo. Mas antes disso, Davi chorou, sofreu. Eu creio que naquele momento Davi nem se lembrava mais do tempo. Porque o sofrimento, irmãos, ele abafa os nossos milagres. O sofrimento, ele abafa nossas promessas. O sofrimento, ele abafa aquilo que Deus tem falado que vai fazer na tua vida. Por isso que muitas das vezes no meio do sofrimento, irmãos, nós nos desviamos. No meio do sofrimento nós saímos da igreja e largamos tudo. Porque isso abafa aquilo que Deus, ele ainda dá por fazer na tua vida e na minha vida. Mas saiba nessa noite que você ainda tem chorado sim, que o momento tem sido difícil sim, mas Deus tem milagre grande para fazer para você e para mim. Tem mudança de Deus chegando na tua vida e na minha vida. Tem milagre de Deus chegando para mim e para você. Sabe, aquilo que você tem pensado em fazer há muito tempo, aquilo que você tem pedido para Deus há muito tempo, ele vai acontecer na tua vida. O sobrenatural de Deus vai acontecer na tua família. O sobrenatural de Deus vai acontecer na tua casa. O sobrenatural de Deus vai acontecer nas tuas finanças. O sobrenatural de Deus vai chegar na tua vida. Creia nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Vai chegar, irmãos. Vai chegar. Davi não esperava não. Aquele momento ali, Davi estava angustiado. Aquele momento ali, Davi estava triste. Não está na Bíblia, mas é fácil de pensar. O homem que está trancado, chorando, jejuando, acho que ele está pensando em Deus. Um homem que está ajoelhado, chorando pela vida do filho, jejuando, sem querer comer nada. Você acha que esse homem está pensando em fazer tempo de alguma coisa? Ele está pensando nas promessas que Deus tinha feito para ele lá na frente, que Deus tinha prometido para ele, olha, vai ter um sucessor aí. Esse vai construir meu tempo. Ele está pensando nisso nada. A dor daquele momento, a dor daquela situação, tinha abafado tudo aquilo que Deus tinha falado. E assim conosco, as nossas lutas, o nosso sofrimento, eles abafam tudo aquilo que Deus tem falado que vai fazer na tua vida. Sabe por quê? Porque nós somos muito apegados àquilo que nós vemos. E nós olhamos muitas das vezes e vemos as coisas indo de mal a pior. Nós olhamos muitas das vezes com os olhos naturais e vemos as coisas indo de ralo abaixo. É como se não tivesse mais jeito. Sabe, irmãos? Davi sabia que naquela situação não tinha mais jeito. Para ele, acabou. Porque o filho estava condenado por Deus para morrer. Ele estava lutando para mudar a história daquela criança. Ele estava lutando com Deus ali naquele momento. E para Davi era impossível acontecer. Para Davi era impossível a bênção chegar. Mas na verdade, que depois do sofrimento, veio a exaltação. Deus fala para você nessa noite, depois desse sofrimento que tu tem passado, vai chegar a exaltação de Deus para a tua vida, vai chegar a mudança de Deus para a tua vida, vai chegar, Deus vai honrar a tua vida, Deus vai ser exaltado na tua vida, aquilo que Ele te prometeu Ele vai cumprir, aquilo que Ele tem falado contigo Ele vai fazer, aquilo que você tem pensado em fazer e não consegue fazer, você vai fazer, porque vai passar essa tristeza, vai passar essa dor, e você vai se alegrar no Senhor novamente. Mas é necessário passar pelo que você está passando. É necessário enfrentar esse deserto. Irmãos, eu fico pensando em Pedro. Pedro, ele levanta de madrugada
Pedro, ele levanta na madrugada, ele vai pescar. Passa a madrugada toda pescando. Passa a madrugada toda pescando. Eu fico imaginando Pedro jogando a rede para um lado e nada. Pedro joga para frente e nada. Pedro joga a rede para trás e nada. Pedro joga a rede para o outro lado e nada. E passa a noite toda, a madrugada toda, jogando rede para um lado e para o outro. Pegando peso, pegando lixo, pegando tudo que não presta, mas peixe que é bom não pegava. Uma noite de frustração, uma noite de tristeza. Imagina Pedro chegando ao amanhecer, sem um peixe sequer dentro daquela rede, irmãos. E aquilo é o seu sustento, aquilo é o seu trabalho. Talvez Pedro estava pensando: como é que eu vou comprar o pão nessa manhã? Como é que eu vou fazer para comprar o leite das criancinhas nessa manhã? Como é que eu vou fazer? Sabe, irmãos, Pedro chegou de manhã, talvez pensativo, porque passou a noite em claro e tinha que pensar como é que ele ia fazer para comer, como é que ele ia fazer para pagar as contas, como é que ele ia fazer, porque ele não tinha nada pegado. Ele chegou na beira daquele rio, daquele lugar, e não tinha nada para vender, nada de nada, não tinha nada. Obviamente que Pedro não chegou naquele lugar alegre, feliz e contente. Ele deve ter chegado triste. Mas Jesus chega. Pedro, alegre, lança ali. E Pedro questionou, irmão. Pedro era o cara. Pedro sabia de pescaria. Eu falei: Senhor, aqui no navio pegou. Abriu, falou que pegou tanto peixe que Pedro chamou no barco para ajudar. Quase foi a pique. Quase foi a pique. Irmãos, se ligue Deus nessa noite, porque Deus fala para mim e para você: depois de um dia de frustração, depois de um dia de tristeza, saiba que Deus vai fazer a tua bênção superabundar. Saiba que teu barco vai a pique de tanta bênção que Ele vai te dar. É necessário você passar a noite chorando, é necessário você passar a noite triste, porque a alegria que Deus tem para você é muito grande. Aleluia. O que Deus tem para você é muito grande, irmão e irmã. O que Deus tem para você é muito grande. Mas é necessário nós passarmos um período, como nós vemos que Davi passou. A tristeza Davi não passou com a morte, não, irmãos. A família tem que ter ficado de luto algum tempo. Imagina, perder um bebê. Não deve ter sido fácil, não. Mas Deus tinha algo grande para Davi lá. E Deus fala nessa noite, para você que eu estou aqui sofrendo, para você que eu estou aqui triste, para você que eu estou aqui com problema, saiba de uma coisa nessa noite. Saiba de uma coisa nessa noite. Deus tem bênção grande para você. Deus tem milagre grande preparado para você. Você hoje ainda está chorando. Você hoje ainda está triste. Mas lá na frente Deus tem milagre e tem mudança de vida para você. Aleluia. Recebe nessa noite de Deus. Você quer com uma causa impossível. Davi estava com uma causa impossível. Não tinha como reverter. Talvez talvez até morra mesmo. Talvez isso aí que você esteja vendo ir embora, talvez até vá mesmo. Talvez você esteja vendo as coisas passando por entre as tuas mãos, talvez até passe pelas tuas mãos mesmo. Mas saiba de uma coisa: Deus tem coisa melhor para você. Deus tem coisa melhor preparada para você e para mim. Deus tem coisa melhor preparada para você e para mim. Saia com essa palavra nessa noite, porque Deus tem coisas grandes a nosso respeito. Estou em pé em Jesus.